Eu convido os irmãos que puderem, que tiver as suas Bíblias em mãos, abrir comigo na primeira carta, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler apenas 2 versos nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, que são os 51 e os 52. Assim, 51, 52, assim está escrito na palavra do Senhor. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, hoje é ceia, vamos fazer uma mensagem bem mais enxuta, se bem que o tema convida a ficar falando aqui horas, né? Palpitante o assunto, mas vamos ser bem breves, mas a importância desta mensagem baseada nos 2 versos de 1 Coríntios, capítulo 15, é muito interessante, é muito importante, muito significante, porque a humanidade está se encaminhando para um momento de decisão. Nós estamos indo para o vale da decisão. E nos momentos difíceis, nós precisamos estar preparados. Devemos estar completamente preparados para passarmos desse momento com a vitória nas mãos. Aqueles que estão desatentos, estão acomodados, estão cuidando de outros interesses que não a sua alma, esses, como nós veremos ao falar da mensagem, esses certamente ficarão. Mas a igreja, ela tem um objetivo. Desde o momento que nós conhecemos e aceitamos Jesus, passamos a seguir os seus passos. E sabemos que se nós não sairmos deste caminho que é Jesus, o nosso destino será a glória eterna. Então, não vamos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas vamos caminhar firmes com Jesus, porque a nossa hora, o nosso momento está chegando. O momento da vitória da igreja está chegando brevemente. O texto que nós lemos fala de que exatamente? O texto que nós lemos fala do arrebatamento. Mas a linguagem que Paulo utiliza não é uma linguagem, digamos assim, natural, não é? Falando que quem está dormindo vai ser acordado, os que estão aqui têm os seus corpos transformados. Isso não soa como algo natural. Por isso é que Paulo fala assim: eis aqui um mistério. Paulo está falando em mistério. Paulo está falando de algo sobrenatural. Paulo está falando de algo sobrenatural, que está além, que está muito além do entendimento humano. Então, é desse assunto que Paulo está falando. E nós só vamos entrar no âmago, né, no centro desse assunto, se nós dispusermos a entrar nesse ambiente sobrenatural, ambiente de mistério. Aí todas as coisas vão ser muito claras para nós. Vai ser muito fácil entender. Agora, nós só vamos fazer isso se o Espírito Santo estiver conosco, ensinando passo a passo o que vai acontecer conosco daqui para frente. Olha, a primeira pergunta, quando fala de arrebatamento, é a maior curiosidade mesmo do crente, é essa aqui. Quando será? Quando será, né, o arrebatamento? Quando ocorrerá o arrebatamento? Que dia, que hora, que minuto que vai ser o arrebatamento? Olha, esse dia, essa hora, né, ninguém sabe. Ninguém sabe. Jesus foi muito claro lá em
Mateus, capítulo 24, verso 36, quando ele diz assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, o momento do arrebatamento, só quem sabe é o Pai, é Deus, o Deus Pai. Na hora que lhe aprouver, o Filho será enviado. E aí vai acontecer o grande momento, o grande dia que a igreja espera, o dia do arrebatamento. Nem os anjos, né? Nem os anjos. Somente o Pai. Mas o Pai é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Ele não está nos deixando assim órfãos de informações, órfãos de sinais que vão indicar que esse dia, esse momento está se aproximando. Olha, desde o momento da crucificação e principalmente depois do Pentecostes, no Pentecostes, né? As palavras de Jesus começam a ganhar corpo e depois elas enriquecem, né, com a doutrina que Paulo passa nas suas cartas, é que Jesus virá. Parecia que no início que Jesus viria logo ali, naquele primeiro século, no segundo século, por aí. Seria a vinda de Jesus para a igreja seria breve, né, a partir daquele momento da crucificação. Mas não, já são 2.000 anos, ou algo em torno de 2.000 anos, e Jesus ainda não veio arrebatar a igreja. Mas nós, servo do Senhor, filho do Altíssimo, nós sabemos que a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja se aproxima muito visivelmente, muito claramente, para um evento que está muito próximo de acontecer. Mas, como eu ia falando, Deus é maravilhoso e ele começa, então, a falar com o homem desde o princípio, né, desde a crucificação, Pentecostes, vem falando com o homem a respeito da vinda de Jesus. Mas nesses 2.000 anos, todo o ensino que o Senhor tem passado, né, aos seus servos, às suas servas, parece que tem sido pouco, porque pouca gente conhece, pouca gente se interessa, pouca gente está interessada em saber os detalhes do arrebatamento. Esse assunto é um assunto que vai ficando ali guardado ali no armário, na prateleira, e vai passando, e a vida vai tocando. Mas observe, os queridos irmãos, e ultimamente, nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente de 1948 para cá, que quando dá o início da última geração, a geração da figueira, quando a igreja entra na sua última fase, o tempo de Laodiceia, o tempo da igreja de Laodiceia, Deus começa a falar com o homem através de manifestações da natureza, manifestações naturais. São os fenômenos geofísicos, são terremotos, né? São furacões, tsunamis, que nem se via falar, sinais no céu, sinais na terra, guerra, rumores de guerra, e é tudo ali que está ali falado naquele discurso profético de Jesus no capítulo 24 de Mateus. Mas agora, ultimamente, esses sinais têm se multiplicado com uma velocidade impressionante. Todo santo dia nós vemos esses sinais. E nesse tempo, não a criatura, mas a criação, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, versos 22 a 24, diz assim: nesse tempo, toda a criação geme. E nós, como igreja do Senhor, que temos as primícias do Espírito Santo, nós, diante desse cenário, nós também gememos. O planeta está em agonia, está agonizante, moribundo. É lógico que, como está, não vai durar por muito tempo o planeta. Agora, imagine nós que dependemos de condições para viver e para sobreviver nesse ambiente chamado Terra. Então, o Senhor tem dado esses sinais que estão reportados na Bíblia. Basta ler e ver por esses sinais, nós entendemos que está muito próximo a
vinda do Senhor Jesus. Os sinais são muito claros e tem falado a todos. E eu vejo até que os pastores, os pregadores, os teólogos, homens de sabedoria e de projeção, até que têm falado muito pouco desse assunto. Acho que merecia maior aprofundamento, com maior frequência, para nos mostrar que a natureza está falando. O Espírito está falando, mas o homem está ouvindo. Mas a natureza falando e nossos olhos vendo, é hora de meditar para ver que Jesus está vindo. Agora, outra pergunta, que essa daí já gera um pouco de preocupação. Essa sim, né? Porque a pergunta é a seguinte: no arrebatamento, quem subirá? Quem subirá às nuvens? Quem subirá aos ares para encontrar com o Cordeiro de Deus, o amado, o noivo amado, o Senhor Jesus? Quem subirá? Quais são esses ou essas que subirão para encontrar com Jesus? Já pensou nisso? Olha, queridos irmãos, hoje, na face da Terra, a humanidade está dividida, classificada em três categorias, três classes, muito distintas, muito bem distintas. O mundo hoje está assim dividido. As nações, Israel e a igreja. A igreja fiel, o corpo de Cristo. Essas pessoas do Senhor Jesus, que está vivendo a doutrina do Senhor Jesus, que ama o Senhor Jesus e ama a sua vida. Isso é a igreja fiel. Esta igreja fiel é uma das classes. A outra é Israel e as nações. Mas quando nós falamos de igreja, para reforçar, são os salvos em Cristo Jesus. Isso aqui é a igreja. E está escrito na palavra, Hebreus, capítulo 12, verso 14, né, que sem santificação ninguém verá a Deus. Essa igreja que está vivendo em santificação faz do processo da salvação a santificação das suas vidas, é esta igreja que subirá. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Eu faço tudo certinho, a minha vida é muito correta, eu pago minhas contas, sou bom marido, sou boa esposa, eu sou bom magistrado, eu sou um exemplo na sociedade, a minha vida é uma vida de correção, uma vida de dignidade, honestidade, etc, etc, etc. Olha, isso é muito bom. Mostrar para todos os olhos que você, minha irmã, você, meu irmão, é um bom cidadão. Fazer tudo isso é cidadania. E esses atos de cidadania, por melhores que sejam, não levará ninguém ao céu. O que nos leva ao céu é a graça de Deus sobre as nossas vidas, o nosso arrependimento, a nossa confissão dos nossos pecados a Jesus, o perdão dos nossos pecados e uma vida em santificação é que nos garantirá a subida às nuvens, aos céus, para o encontro com o Senhor Jesus. Quando nós falamos de Israel, uma classe especial que tem a promessa de Deus, a igreja tem a salvação, Israel tem a promessa de Deus. Então, todos esses judeus estão dentro da promessa. Não é assim. Quando nós falamos esse Israel, que é separado de Deus, são aqueles que permanecem fiéis à lei de Moisés, à lei mosaica. É o remanescente, nós podemos chamar assim, aquele Israel ortodoxo. Não lembramos daquilo assim, barbudinho, com chapéu, roupas pretas, com chapéu na cabeça. Aqueles ali que estão vivendo fielmente a lei de Moisés que representam o Israel que aguarda a vinda do seu Messias. É esse Israel que é essa categoria também à parte. E as nações? As nações não esperam, né? Não espera o encontro com Jesus, até porque eles não têm Jesus nas suas vidas. Ele não faz parte de Israel. Essas nações, elas aguardam uma coisa triste, muito triste, porque eles ficarão para trás no dia do arrebatamento. Esses aguardarão o
juízo de Deus. Eu costumo até dizer o seguinte: quando a igreja for arrebatada, no primeiro momento, essas pessoas que ficarem, elas vão olhar para cima e vão chorar, vão lamentar. Meu Deus, ô Senhor Jesus, por que o Senhor não falou comigo, não me ajudou, não me preparou? Mas depois que elas virem que não haverá segunda oportunidade, não terá segunda chamada, elas olharão para cima e rangerão seus dentes. Haverá choro no primeiro momento e depois ranger de dentes. Mas a igreja sabe disso, está cuidando da sua vida para o encontro com o Cordeiro, brevemente nas nuvens, louvado seja o nome do Senhor. Agora, outra coisa que interessa: como ocorrerá o arrebatamento? O processo, concretamente, em detalhes, como vai acontecer o arrebatamento? Isso aqui é a essência da mensagem que nós queremos passar para os nossos queridos irmãos. Olha, o que diz a palavra aqui? Fala assim: eu não sou craque em português, viu? Eu, eu comecei a fazer faculdade de letras modernas, mas eu fugi no meio da faculdade. Então, eu não sou aquela pessoa indicada, mas conhecer o vernáculo é muito interessante, principalmente para ler a Bíblia. Entendeu? Essa tradução, João Ferreira de Almeida, que eu estou lendo aqui, Revista e Corrigida, usa termos assim difíceis, e às vezes aquele que claudica no português acaba ficando da estrada. Então é bom conhecer o português. Olha o que é que diz o texto aqui. Ó. Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Quer dizer, até o dia do arrebatamento, não quer dizer que todos salvos em Cristo vão morrer, vão ser chamados pelo Senhor, vão ser recolhidos pelo Senhor. Não, porque no dia da vinda do Senhor, uns que foram chamados, os santos, somados aos santos do Velho Testamento, estarão dormindo, mas a igreja fiel estará aqui, né? Então, nem todos dormiremos, nem todos seremos chamados antes do arrebatamento, nem todos, mas todos seremos transformados. Então, agora que começa a interessar para nós. Nem todos serão chamados pelo Senhor, um arrebatamento individual, né? Um por um, nem todos, porque haverá o arrebatamento como um evento coletivo. E esses que estão aqui, a igreja fiel, é que faz parte, que fará parte desse evento coletivo. Então, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Agora sim, no momento, num abrir e fechar de olhos, a coisa será muito rápida. E aqui, abrir e fechar de olhos é para quem está acordado, quem está dormindo mesmo, não acontece isso. Ante a última trombeta. Porque aqui, irmão, serão duas trombetas. Preste atenção, serão duas trombetas. A primeira trombeta soará para acordar, para transformar os seus corpos, ressuscitar os que já dormem com Cristo, somado àqueles santos do Velho Testamento. Então, a primeira trombeta é para acordar os que dormem. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos, os que estão dormindo, ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, no soar da segunda trombeta, ou são duas, a primeira acorda quem está dormindo, a segunda, nós que estamos aqui. Segunda ou última trombeta. Paulo prefere escrever última trombeta. E tem umas pessoas que confundem essa trombeta aqui com as trombetas do Apocalipse. Tem nada a ver com isso aqui. A primeira trombeta é para acordar aqueles que dormem com Cristo, somado aos santos do Velho Testamento. A última trombeta, ou a segunda das duas, é para nós que estamos aqui, teremos nossos corpos transformados, porque a carne, o sangue, não entrará na eternidade. Nós, ao encontrarmos com Jesus nas nuvens, não vamos encontrar com esse corpo, mas estaremos encontrando com Jesus com corpos transformados, juntamente com aqueles que dormem, que foram acordados, que também já tiveram seus corpos transformados. Juntando um e outro, faz parte da primeira ressurreição. Pois bem, então, assim que vai acontecer. Primeira trombeta, porque quando nós lemos lá em 24, Mateus, capítulo 24, Mateus, depois daqueles sinais, o relâmpago que sai do Oriente, vai do Ocidente, os anjos do Senhor corrigem o clamor de trombeta
eles ajuntarão os salvos do Senhor, tanto aqueles que dormem, quanto nós, e apresentarão, né, ao Senhor sobre nuvens dos ares. Olha, eu já escutei demais. Olha, você precisa buscar Jesus, você precisa ser salvo, porque quando acontecer o arrebatamento, vai fechar a porta da graça. E depois da porta da graça, não terá mais salvação. O dia que a porta da graça fechar, não haverá mais salvação. Olha, vai com calma para fazer essa afirmação, porque o que nós temos que observar, o que nos interessa é isso aqui. Olha, só haverá um arrebatamento. Disso nós estamos seguros. E a transformação dos corpos dos salvos só acontecerá naquela vez, naquele momento, no momento do arrebatamento. Não terá outros momentos para a transformação dos corpos dos salvos. Corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis. Tudo isso vai acontecer somente naquele dia do arrebatamento. Então, no dia do arrebatamento, os que dormem terão seus corpos transformados, ressuscitarão, se apresentarão a Jesus. E nós estamos aqui, teremos nossos corpos transformados. E aí, olha, não haverá outra chance para transformar os corpos dos salvos. E quanto à porta da graça, lembra que a igreja vai subir, vai ser arrebatada, mas ainda sobra Israel. Israel vai entrar no céu passando por qual porta? Pense nisso. Olha, não haverá outra oportunidade. Por isso, meus queridos irmãos, a hora agora, olha, é de cada um cuidar da sua vida espiritual, da sua vida com Jesus. Olha, o dia que você nasceu sozinho e você vai morrer sozinho. Na hora do arrebatamento, você vai ser arrebatado sozinho. Você não tem condição de levar sua esposa, seu esposo, não tem condição de levar seu filho, não tem condição de levar sua filha, seu neto. Isso não é possível. Agora, enquanto nós estamos aqui, você pode ir muito bem, reunir a família, entregar uma mensagem que edifica toda a família, levando todos aos pés do Senhor Jesus, preparando em comunhão perfeita, aguardando esse momento que aproxima, o momento do arrebatamento. E sempre nos ensina, nos cultos, nos lares, sempre fala isso. Olha, eu estou buscando, eu estou batalhando pela minha salvação. Batalha você também, meu filho. Batalha você também, esposa. Batalha você também, meu neto. Porque a porta da graça, pela porta da graça, só passa um de cada vez. Jesus falou que para passar pela porta da graça, a porta estreita, nós temos que porfiar, nós temos que lutar muito para isso, porque a porta estreita só passa um de cada vez, não passa dois, é um de cada vez. Então, nesse momento, não é hora de murmurar, não é hora de criar dissensão familiar, polêmicas sobre religiões, porque a minha é boa, a sua não é. Não é hora disso. É hora de dar as mãos e todos glorificar o nosso Deus, que tem nos sustentado. O Espírito Santo tem nos ensinado todas as coisas. A palavra do Senhor é maravilhosa. Homens e mulheres com corações e com disposição de ensinar, de levar a boa palavra do Senhor, de lançar a semente em terras boas e em terras ruins, terra que não está preparada. Mas desde que a semente é lançada, o Senhor trabalha e faz essa semente germinar, faz a palavra germinar no coração da pessoa e a pessoa se arrepende, confessa ao Senhor, aceita Jesus e ganha, alcança a salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o momento é esse, de união, com os nossos familiares, com nossos colegas de trabalho, com nossos colegas magistrados, com o Ministério Público, com os advogados, com a Defensoria, com os servidores dos fóruns dos tribunais, viver em família, fazer aquilo que Jesus mandou nós fazer, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Esse é o momento que nós estamos vivendo, porque brevemente a última trombeta vai soar. A primeira vai acordar aqueles que já dormem com Cristo. A segunda é para nós.
a segunda é para nós. E nós vamos subir. E nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro. Nós seremos levados à presença do Pai. Seremos glorificados na presença do Pai. E agora, para finalizar, depois que nós passarmos pelas bodas do Cordeiro, depois que nós somos levados à presença do Pai, Apocalipse capítulo 19, seremos glorificados pelo Senhor, receber vestes de linho fino, linho puro. Aí nós vamos voltar com Jesus. Aí sim, é a volta de Jesus para o reino milenar. E nesse momento, nesse tempo, nessa oportunidade, olha o que é que Deus tem para nós. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, a morte da alma. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Seremos sacerdotes e reis no reinado milenar. Mas para isso nós temos que vencer a segunda morte, a morte da alma. Porque o destino da alma do homem é ele que dá, não é Deus. Como você quer terminar os seus dias? Com Jesus, na eternidade de Deus, ou eternamente longe de Deus? Guarde essa mensagem, esteja preparado para a transformação do seu corpo no dia do arrebatamento. E nós venceremos a segunda morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Com Cristo em nós, a morte não terá a última palavra, mas nós venceremos aqui e reinaremos e seremos sacerdotes com Cristo no reino milenar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e que complete essa breve mensagem em nossos corações.